encantado, tudo bem contigo? Pra você que não me conhece, eu sou a Gabi e seja muito bem-vindo ao Sapato de Cristal. Você sabia que o estúdio da Disney é marcado por 7 eras e que cada uma dessas eras tem um contexto histórico que explica muito bem por que tal filme foi feito de tal maneira e por que tal filme fez sucesso ou não? Pois é. Pensando nisso, eu fiz um especial aqui sobre as eras da Disney, começando obviamente pela Era de Ouro, que é marcado por contos de fadas, animais humanizados e uma forte influência musical. Talvez essas sejam as 3 frases que resumem muito bem esta era. Mas não foi só isso, afinal de contas, com todo o investimento, imaginação e criatividade do Walt Disney, a gente teve apresentado pra gente todo um universo cinematográfico de animações em longa-metragem. E foi também justamente nessa era que a empresa do rato começou a criar vida. Hoje eu vou contar pra vocês o que estava rolando nessa época e o significado que cada um desses filmes tiveram em seu devido contexto histórico. Tivemos a grande aposta do estúdio, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. A princípio, muita gente falava que este filme era um tiro no pé e que o uso excessivo das cores primárias tornaria o filme cansativo, principalmente, no vestido da Branca de Neve, que é totalmente feito pelas cores primárias. Mas mesmo assim, o Walt Disney não deu ouvidos a essas pessoas e decidiu apostar no filme. E ainda bem, afinal de contas, o filme foi um sucesso mundial tão grandioso que o Walt Disney recebeu um prêmio pela Academia de Artes com um Oscar que tinha uma estatueta junto com outras 7 mini estatuetas representando os anões. Gente, isso foi uma fofura, né? Branca de Neve não só revolucionou a história das animações, como também a do cinema. Afinal de contas, a partir deste filme, as pessoas deixaram de ter uma visão de que a animação era coisa apenas para criança. Mas o que pouca gente sabe, no entanto, é que Branca de Neve não foi a primeira princesa do estúdio. Pois é, gente, a primeira princesa foi Perséfone do filme A Deusa da Primavera, que serviu como base de inspiração para Branca de Neve. Era uma donzela, era adorada por ser assim tão bela. Já em sua aparência, a mulher mais bela do reino teve como inspiração Hedy Lamarr, a dançarina Marge Champion, que foi também uma inspiração para Perséfone e alguns personagens de fantasia e também de Pinóquio posteriormente. E também sua dubladora Adriana Caselotti. E como nem tudo na empresa do rato são flores, após este trabalho, a Adriana foi totalmente impedida de fazer qualquer tipo de dublagem ou atuação, porque a voz de Branca de Neve deveria ser exclusiva. Já em 1940 estava rolando um período super conturbado para o mundo e, obviamente, isso também atingiu o estúdio. É claro que eu tô falando para vocês da Segunda Guerra Mundial. Naquele ano tivemos a estreia de Pinóquio, que conquistou o público devido ao carisma do boneco que queria se tornar um menino de verdade. E não foi só isso. A partir deste filme começou a ser feito algumas inovações, para explorar mais os cenários ou da arte, do filme. Isso sem contar nos detalhes das expressões faciais, que é uma das grandes características de Walt Disney, Mas assim, a gente sabe que isso acaba encarecendo demais o filme. Mas, em contrapartida, isso também dá um visual, assim, inconfundível, pelos filmes do estúdio. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês é que neste filme a gente tem apresentado a música When You Wish Upon a Star, que deu pra Disney o seu primeiro Oscar como canção original. Não é à toa que essa é até hoje a música tema, dos estúdios da Disney. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Mas assim, uma coisa polêmica deste filme foi que pela primeira vez o Walt Disney decidiu ensinar para as crianças de um jeito assim, super didático, que usar drogas não é uma boa ideia. Leve-os de volta. Ele ainda está falando. Por favor, eu não quero ser burro. Deixa-me sair. Quietos! E bom, no mesmo ano que Pinóquio foi lançado, surgiu também um dos filmes que se tornaria um dos mais polêmicos do estúdio. Inicialmente, a ideia de fantasia era que fossem lançados episódios anuais, mas a ideia acabou sendo descartada devido aos custos que isso exigiria. O clássico fantasia, apesar de ter músicas clássicas renomadas que eu amo e que são totalmente sincronizadas com suas animações, trazendo um visual e uma renovação artística muito marcante, não gerou muitos lucros para o estúdio. E além disso,
gerou muita polêmica, além, né, das teorias com muitas mensagens subliminares, e foi quando as pessoas, né, começaram a dizer que a Disney era do Satanás, né, que a Disney era uma empresa diabólica. Bom, acredito eu que essa polêmica toda começou a aparecer devido ao curta O Despertar de Chernaborg. Afinal de contas, né, o próprio Walt Disney dizia que Chernaborg é o vilão que jogaria todos os outros vilões da Disney no fogo do inferno. Então, assim, gente, realmente, Chernaborg é um ser meio diabólico, sim. Isso sem falar em outro curta polêmico que parece alguns centauros, né? E a gente vê uma centaura negra servindo outras centauras coloridas, né? Que foi, assim, uma coisa super racista, né? Por parte do estúdio. Mas calma que não é só de polêmica, né, que vive o filme Fantasia de 1940. Afinal de contas, nele a gente também tem apresentado pra gente o curta Mickey, o Aprendiz de Feiticeiro, né? E assim, esse curta com certeza é um dos mais lembrados do Mickey. Afinal de contas, até hoje o visual dele neste filme se permanece icônico. Isso sem falar que foi tão marcante que essa animação se repetiu no filme de Fantasia 2000. Isso é assunto para outro vídeo, né? E assim, gente, por falar em outro vídeo, eu queria lembrar vocês de uma coisa. Já deixou seu like? Já é inscrito aqui no canal? Então assim, vou deixar esse tempinho pra você fazer isso, porque isso me ajuda demais. Aproveita e também confere se o sininho de notificações está ativado, que assim a Tinkerbell te avisa quando tiver vídeo novo. E também, ó, já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs de Disney, para eles conhecerem um pouco da história, para eles entenderem mais a fundo, né, o que estava acontecendo, por que tal filme é de tal jeito, por que fez sucesso, por que não fez, porque a gente vai ter muitos vídeos aqui explicando sobre cada uma dessas eras, fora outros conteúdos super legais daqui desse canal. Então, já manda pro teu amigo, fala, olha essa mina doida que fala de Disney, que eu sei que ele vai gostar do conteúdo daqui também. Mas assim, então, vamos voltar para a história, que eu sei que vocês querem saber do resto dela. Em 1941, foi lançado o filme que se tornaria o favorito de Walt Disney. Bom, eu falei pra vocês, né, que Fantasia e Pinóquio tiveram um alto custo de produção, né? Com isso, também por conta da Segunda Guerra Mundial, o filme de Dumbo teve que ser feito com um custo muito menor do que seus filmes anteriores. Mas isso não impediu nem um pouco de que a galera vibrasse ao ver o elefante voar, tornando-se assim mais um grande sucesso do Estúdio do Rato, mesmo que não se repetisse o estrondo de Branca de Neve. Devido às cenas super melancólicas do elefantinho, também às cenas psicodélicas dele se embriagando com uísque, além das suas ridicularizações, o filme foi considerado um grande trauma cinematográfico. Já em 1942, com o último filme da era, Walt Disney decidiu partir de vez todos os nossos corações, mostrando, enfim, a cena que há quem diga-se de passagem, que foi a cena que Walt Disney decidiu fazer para mostrar de uma forma artística o que ele sentiu quando perdeu a sua mãe, gente. Eu tenho certeza que você chorou nessa cena quando era criança. Bom, eu choro até hoje. Bom, a gente sabe que o Walter se recusava a fazer filmes de baixo orçamento, né? E como Dumbo foi um grande sucesso, ele aproveitou para investir mais neste filme. E foi nele que ele teve a brilhante ideia de observar em seus estúdios animais reais para se inspirar e deixar, né, os traços dos animais do filme mais realistas, né? E assim, a ideia deu tão certo que o Walter decidiu fazer a mesma coisa posteriormente. E como lá no fundo a gente sabe que o Walter gosta de uma boa polêmica, neste filme ele apresentou pra gente o personagem Flor. Não faz mal, ele pode me chamar de Flor se ele quiser chamar. Que demonstrou um claro interesse amoroso pelo Bambi, né? Bonita, Flor bonita. Só. Que bom. Mas pra
grande surpresa das pessoas, Flor, na verdade, era um gambá macho, que no final acabou até ficando com outra gambá fêmea, né? E foi assim que a Disney começou a irritar os conservadores de plantão e a nos apresentar o seu primeiro personagem LGBT. Bom, este filme marcou o fim de toda uma era, afinal de contas, né, após esse filme, os Estados Unidos já estavam totalmente envolvidos na Segunda Guerra Mundial, então assim iniciou a Era da Guerra, que é totalmente diferente da Era de Ouro. Mas isso é assunto para outro vídeo, né, gente? E assim, como vocês puderam perceber, a Era de Ouro não é chamada assim por ter sido a era que mais gerou lucros pelo estúdio. Muito pelo contrário, né? Como eu falei pra vocês, alguns até fizeram a Disney passar por alguns apertos. Na verdade, ela é chamada assim porque seus personagens permanecem icônicos. Afinal de contas, até hoje, crianças conseguem reconhecer esses personagens, mesmo sendo animações tão antigas e com recursos muito menores ao que a gente tem hoje em dia. Então, assim, é uma era muito histórica e muito marcante até os dias atuais, e é por isso que ela é chamada de Era de Ouro. Com certeza essa foi uma das mais ousadas das 7 eras, né? Porque nos mostrou todo mundo lúdico, toda a fantasia, né? E toda a magia do estúdio Disney. Então assim, a Disney já veio de cara mostrar o que ela tá fazendo no mercado. Isso sem falar de outras marcas do estúdio, né? Que são personagens de alívio cômico, são vilões maquiavélicos, assim como também cenas fofinhas que vêm seguidas por cenas super assustadoras. Que foi justamente por isso que algumas pessoas chamavam essa era de Alcatrão com açúcar. Foi com esses 5 filmes que a Disney começou a mostrar sua marca registrada e também a mostrar, né, quais seriam os seus padrões que serão seguidos em seus posteriores filmes. O Walter tirou totalmente a ideia de que a animação era uma subdivisão do cinema, trazendo ele totalmente, né, para as telonas. Mas é claro que isso custou muito caro e também trouxe muito prejuízo pro estúdio. Vai ser justamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Mas assim, foi justamente por essa ousadia e pelos grandes custos financeiros que a empresa se tornou renomada até os dias de hoje, né? E começou a fazer história. Trazendo assim pra gente um universo sensível e mágico capaz de nos trazer grandes emoções e de marcar nossas histórias e nossos corações para sempre. Mas então é isso, gente. Essa foi a história da Era de Ouro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita também e comenta aqui embaixo qual dos filmes dessa era é o seu favorito. E também para eu saber que você chegou neste vídeo até o final, comenta aqui embaixo o Flor, que eu vou estar dando coraçãozinho para vocês. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente tem vídeo aqui todas as terças e sextas, às 8 horas. Um grande beijo e até o próximo vídeo!